galerinha do nono ano, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Esse conteúdo que será cobrado na prova tem a ver com a estrutura das palavras. Vamos compreender do que se trata essa aula. Bom, a palavra ela é subdividida em partes menores, né? São chamadas de elementos mórficos ou morfemas. Como assim? Vejam lá os exemplos. Se eu tenho a palavra gatinho, eu vou dividir em gatinho. A palavra infelizmente, eu vou dividir em infelizmente. Perceba que essa divisão não leva em conta as sílabas, não é uma divisão silábica, mas é uma divisão separando os elementos mórficos da palavra, os morfemas da palavra. Vamos entender o que são eles e quais são eles. Os elementos mórficos das palavras são radical, vogal temática, o tema, a desinência, os afixos, as vogais e consoantes de ligação, certo? Vamos ver aí um a um como identificar esses elementos, esses morfemas dentro das palavras, sejam elas verbos, substantivos, adjetivos ou as principais classes gramaticais estudadas por nós ao longo desses anos, certo? Como vocês já estudaram aí quando estudaram verbos, o radical é o elemento que indica o significado básico da palavra. Então, eu tenho aí, por exemplo, a palavra primitiva e seus derivados, todos têm o mesmo radical, ou seja, é a parte imutável da palavra. Percebam aí que em pedra, por exemplo, e todos os seus derivados, pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar, pedraria, sempre vai ter uma parte imutável, uma parte que não se altera e que traz o significado, o sentido da palavra, que é pedra, P-E-D-R. Essa partezinha aí que você percebe que ela, em alguns derivados perde o R, porém, basicamente se mantém imutável, é o radical. É a parte da palavra que é responsável por trazer o seu sentido, o seu significado e que basicamente não varia, certo? A vogal temática, por sua vez, ela tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que o verbo pertence. Por exemplo, se eu tenho lá cantar, vender, partir, primeiro eu vou tirar o radical, que está aí em negrito, que é cante, vende, parte. Tirando isso aí, o que vem logo depois, né, o que está unindo ao radical ao resto da palavra, são as vogais temáticas, o A, o E, o I. Lembra aí que as vogais temáticas são aquelas das três conjugações verbais, primeira conjugação, segunda e terceira. Então, porém, há uma observação a se fazer. Nem todas as formas verbais possuem a vogal temática, né? Exemplo da palavra parto, do verbo partir. Nós temos o radical parte e logo depois tem o O, que já é desinência. Desinência de número pessoa, né? Parto. O O indica que está aí na primeira pessoa do singular. Então, não é toda a palavra que tem a vogal temática, mas a maioria dos verbos tem a vogal temática, que são aí relacionadas, às três conjugações verbais, certo? O tema, por sua vez, é a associação do radical com a vogal temática. Então, quando a gente junta o radical com a vogal temática, nós temos o tema da palavra. Por exemplo, amaria, nós temos né? AM é o radical, mais a vogal temática A fica ama. Perdeu, nós temos perde, né? PRD, o radical, mais a vogal temática E virou perde. Esse é o tema da palavra. Sorrindo, nós temos S-O-S-O-R-R, mas o I, que é a vogal temática, ficou sorrir. É o tema da palavra. Geralmente são encontrados aí nos verbos e em suas conjugações, ok? As desinências são aí
O complemento da palavra é tudo que se vem depois do radical e da sua vogal temática ou vogal com som de ligação, que nós veremos mais à frente. As desinências, elas podem ser duas. Nós temos as desinências nominais e as desinências verbais. As desinências nominais indicam gênero e número de substantivos e adjetivos. Então, quando a gente fala de desinência nominal, a gente está analisando aí os pedacinhos de palavras como substantivos e adjetivos. Nós não estamos analisando verbos. Nós não encontramos desinências nominais em verbos, mas apenas em nomes. Entendemos nomes como substantivos e adjetivos. Então, vamos lá o exemplo. Gato e gata. Eu vou tirar o radical, gat, né? Que você percebe que é imutável, não varia nunca. Separa o radical da palavra. O que vem depois? A desinência nominal. O ou a, nesse caso, é desinência de gênero, né? Se é o, gênero masculino, se é a, gênero feminino. As desinências nominais, além de indicar o gênero, indicam o número do nome. Por exemplo, gatos, o S é a desinência de número, né? Gatas, o S é a desinência de número. Então, nós temos aí, se nós pegarmos, por exemplo, a palavra gatos, como é que eu vou desmembrar, como é que eu vou separar essa palavra? Gat, radical, O, desinência de gênero e S, desinência de número. Entendeu isso aí? Bom, se os nomes têm suas desinências nominais, os verbos, por sua vez, têm suas desinências verbais. Vejamos aí quais são elas. As desinências verbais, elas são responsáveis por indicar modo, tempo, número e pessoa do verbo. Então, vejamos aí os exemplos. Se eu tenho o verbo, a conjugação verbal amava, eu vou desmembrar de que forma? Eu vou separar de que forma? AM é o radical. Você percebe que nos dois casos não muda, é invariável, é o radical né? Logo depois vem o A, que é a vogal temática, né? E o que vem depois é a desinência verbal, vá, né? Vá indica o modo temporal. Como assim? Só essa desinência vá nos passa a informação de que modo e que tempo o verbo está conjugado. Eu vou perceber aí, relembrando os meus estudos do 7º ano sobre verbos, eu vou perceber que vá indica que esse verbo está conjugado no modo indicativo, né? Nem no subjuntivo nem imperativo, mas no modo indicativo e no pretérito imperfeito. Por quê? Eu vou me remeter aí à conjugação do verbo amar no indicativo do pretérito imperfeito, que é eu amei, não, eu amava, né? Tu amavas, ele amava. Por que pretérito imperfeito? Porque indica uma ação inacabada e inconcluída, que é diferente de amei, que é pretérito perfeito. Então, amava indica uma ação que acontecia e não acontece mais. Eu amava, não amo mais. Então, assim, só esse vá, só esse pedacinho aí vá, passa a informação de que esse verbo está sendo conjugado no modo indicativo do pretérito imperfeito. E o S de amavas, por sua vez, indica a pessoa, né? Eu vou perceber que é a segunda pessoa do singular. Tu amavas. Então, só esse S aí é responsável por dizer em que pessoa esse verbo está sendo conjugado. Então, se eu pegar aí a palavra amavas, gente, preste atenção nesse desmembramento aí, nessa classificação dos morfemas que eu vou cobrar de vocês. Se eu pegar a palavra amavas, que é um verbo conjugado, verbo amar conjugado, eu vou separar AM, radical, A, vogal temática, vá, desinência de modo e tempo e S, desinência de número e pessoa. Olha só
Quantas informações nós temos em uma palavrinha só? Essas informações, esses pedacinhos, são os morfemas, certo? Então, vamos recapitular aí o assunto. Além desses elementos, nós temos aí os afixos. O que é afixo? São pedacinhos que são aí acrescentados às palavras. Os afixos são elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Geralmente os afixos aí estão nos nomes, nos substantivos e adjetivos, e não em verbos, como a gente viu agora há pouco. Os afixos, eles são divididos em dois. Eles podem ser os prefixos, quando colocados antes do radical, o nome já diz prefixos, e sufixos são colocados depois do radical. Vejam alguns exemplos de prefixos e sufixos. Nós temos lá pedrada. Nós temos o radical pedra, né? P-E-D-R. E o que vem depois, ada, é o seu prefixo, veio depois. Inviável, nós temos aí a palavra viável. É o prefixo que veio antes, né? O que vem depois é sufixo, o que vem antes é prefixo. Nós temos também o uso dos dois ao mesmo tempo. Na palavra infelizmente, nós temos aí feliz, que é a sua palavra original, prefixo, mente, sufixo. Então, percebam aí que as palavras, elas possuem seus afixos, são aficionados aí à palavra. Com relação aos afixos, é importante dizer também, são os elementos significativos secundários, juntados ao radical para formar palavras novas. Então, quando a gente coloca os afixos, nós estamos falando de formação de palavras, que é um conteúdo que nós iremos ver mais para frente. Quando o afixo vem antes do radical, como nós dizemos agora há pouco, chama-se prefixo, e quando vem depois, sufixo. Exemplos: respingo, res é um prefixo, né? Felizmente, mente é um sufixo. Sobreviver, sobre é um prefixo, e charutaria, aria é o sufixo. Existem alguns prefixos e sufixos que têm tensões, né? Por exemplo, quando a gente diz pré, a gente quer passar informação, a gente diz a gente quer passar uma informação específica, tá? Com relação aos morfemas, nós temos também as vogais e consoantes de ligação. Então, nós temos o que são essas vogais e consoantes de ligação? São fonemas sem valor significativo e são utilizados apenas para facilitar a pronúncia. Se eu tenho lá a palavra gasômetro, eu tenho gás, que é o radical, metro, o metro, né? Gasômetro, metro, vem a ser aí o prefixo, que eu venho colocando depois, e o O é uma vogal que está aí só para unir os dois pedaços, os dois morfemas, e ela sozinha não tem uma intenção específica. Ficaria difícil dizer a palavra gasômetro sem o O no meio desses dois termos. Assim como cafezal, café, o radical aí da palavra, né? E o ao é o prefixo, o Z está aí para unir esses dois morfemas, cafezal. Sem o Z aí ficaria difícil de pronunciar essa palavra, café, ao. Não existe, né? São consoantes e vogais que têm a única função na palavra de ligar um pedaço da palavra ao outro, de ligar os morfemas. Elas ficam lá no meio, funcionando como uma ponte entre esses dois morfemas. São as vogais e consoantes de ligação. Agora sim, recapitulando o conteúdo, as palavras elas são divididas em elementos mórficos ou morfemas. Quais são eles? Radical, vogal temática, afixos, desinências, vogal e consoante de ligação. O radical é a parte que não varia na palavra, né? Um exemplo aí, nós temos a palavra desaprisionar como exemplo. O radical seria aprisio, é o radical da palavra que não muda. A vogal temática que caracteriza cada uma das conjugações verbais, né? Primeira, segunda, terceira conjugação. Desaprisionar seria o A, né? Desaprisionar, o A é a vogal temática. O tema é o radical acrescido da vogal temática. Então, desaprisiona é o tema, certo?
Os afixos, elemento que é colocado antes ou depois do radical. Então, se o radical é aprísio, des, prefixo, nar, sufixo, certo? A desinência, elemento que indica variação das palavras, né? Desaprisionar é uma desinência verbal, o ar aí indica o modo e o tempo, né? E também pode indicar o número e pessoa, a depender da palavra. E a vogal e consoante de ligação, que vem a ser um elemento não muito significativo na estrutura da palavra, que serve apenas para unir dois morfemas. Desaprisionar, o O, une aí desaprísio com nar, certo? Esses são os elementos mórficos. Com relação a esse conteúdo, nós temos aí alguns vídeos complementares para você assistir, caso você não tenha compreendido bem com essa aula o conteúdo, como uma forma de complementar mesmo o assunto da aula. Tem esse conteúdo no livro didático, é bom vocês darem uma lida antes de responder as questões das atividades. Quando for responder a atividade, não precisa ter pressa para me entregar logo ainda durante o horário dessa aula, de começar o horário da outra, pegar o livro e sair responder qualquer coisa. Sim, não, talvez, sei, não sei, tirar a foto e me mandar, porque eu vou abrir essas fotos, ampliar essas fotos para verificar suas respostas. Então, não adianta responder de qualquer jeito que você não aprende. Você tem até a próxima aula de português para me entregar essa atividade. Enviar as fotos pelo e-mail de língua portuguesa, não pelo WhatsApp, para o e-mail de língua portuguesa. Responde com calma, compreendendo o que você está fazendo, compreendendo o conteúdo. Se tiver dúvida durante a realização, me chama lá no WhatsApp que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá, sobre esse conteúdo. E a gente se vê na próxima aula de língua portuguesa.